Pensando sobre essas relações, assim, primeiramente familiares, né, que rodeiam a Joana. Todas aquelas mulheres, elas estavam reagindo pela melhor informação que elas tinham ou pela informação que elas achavam que tinham que ter. E a gente percebe ali nos diálogos muito bem pontuais, assim, escolha de roteiro muito fala pouco, mas fala bastante, né? Que é vivências de transgeracionalidade, que é colocada numa menina de 13 anos, né? Para fazer a Lara, eu tive que entender bastante a realidade dela, os medos dela, o ser que cuida da casa, que tem todos os seus limites, assim, também está passando por muitos movimentos internos. Se fala de uma repressão que tinha do lado masculino ali, enfim, daquele pai da Lara e tal, e elas estão se movendo, elas estão se ouvindo, então elas vão apertando e soltando, né? As escolhas que os personagens estão fazendo, assim como as escolhas que a gente faz todos os dias, são baseadas em emoção e instinto, né? As gurias, quando elas se colocam nessa amizade e nessa descoberta compartilhada, assim, do momento da puberdade, que é um momento onde as coisas são ressignificadas, né? Elas estão indo por instinto, elas estão indo por... te olhei na praia, te achei bonita, sabe? Não é uma coisa que passa pra cabeça, assim, e aí, qual letra daquele alfabeto gigantesco você? O que se mostra na novela, o que se mostra na maioria dos lugares, é, com certeza, outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento da heterossexualidade, né? No contexto de que só isso que existe, que não há outras possibilidades, a bissexualidade como sempre apagada. Então, estou falando nesse sentido de que são também jovens que estão se descobrindo pelas suas próprias experimentações e talvez, pelo menos o filme não mostra, sem essa nomenclatura, essas possibilidades que a gente tem hoje em dia e que pessoas menos de 13 anos de idade estão investigando e tentando se perguntar. O legado ou a instrução da heterossexualidade compulsória que estava nas entrelinhas do discurso das familiares, mas sim também o legado de ser responsável, corresponsável pelo sustento de uma família, ser corresponsável o viés que essa família vai ter dentro da comunidade, a comunidade que é o meio de comprar as coisas deles. Não é só sobre a possível homossexualidade da adolescente, mas também esse papel de vagabundo que é colocado, né, os LGBTs. A gente é uma afronta à sociedade tu querer expressar teu desejo e ficar falando sobre o que são as coisas que importam para ti. A Joana, ela não tem só que responder sobre as questões do relacionamento dela com a Carol, ela tem que responder também sobre os silêncios dessa família, assim, é a morte da infância dela e o que ela vai fazer com isso. E ninguém está dialogando com ela sobre isso, ninguém está trocando uma ideia, mas ao mesmo tempo estão passando muitas mensagens. Na nuance do não dito, eu acho que isso é comum das relações familiares, né? A gente não precisa falar com palavras, é só no olhar, é só na repressão, ou a palavra que fala uma coisa, mas quer dizer todas as outras, assim, né? Tu tá tendo um caso com ela, não é? E aí, minha filha, tu encontrou o amor? E aí, minha filha, tá se experimentando? O que tu acha de tocar lábios? O que tu tá achando disso? Não, você não pode fazer isso, e você não devia estar fazendo isso. Mas se fosse o Jorge, tava tudo bem, né? Tem uma sequência do filme, assim, que a Joana tá vagando pela floresta e aí a última parte dessa caminhada, assim, é ela se deparando com o fogo, né? Eu acho isso muito representativo, assim, eu acho que é meio que um resumo do filme e isso me leva a pensar, assim, nesse desejo, né? Que é um desejo que tá na Joana, que tá na Lara, que tá na avó, né? O desejo está em todas aquelas mulheres. Só que cada uma delas lida com isso de formas muito diferentes. O papel de mulher que gerenciava as contas, que estava preocupada com a sobrevivência da família, que um dia foi dito papel de homem, isso não era, porque era necessidade. Mas o desejo e a vivência da sexualidade não é visto como necessidade, é visto como luxo. Tem um recorte aí
que é o recorte das opressões relacionadas a gênero e sexualidade, que ela é inadequada quando convém, assim. Dependendo do contexto, dependendo do grupo, dependendo da comunidade, certos padrões de comportamentos, eles são aceitáveis ou não são aceitáveis. E quando não é conveniente, a gente generaliza para uma necessidade, por exemplo, do silenciamento, que eu acho que isso o filme mostra, assim, né? Que se tu não fala a respeito, não vai ter a experiência. A experimentação, ela é muito apavorante, e todas as mulheres daquela família estão fazendo. E todas as mulheres daquela família estão fazendo, aparentemente, sem conversar com ninguém. Tu não pode achar que uma pessoa LGBT vai acordar e dizer que boa ideia. Eu acho ótimo ser LGBT, eu fico muito feliz de ser bissexual. Mas não foi sempre assim. Porque a gente tem aquilo que tu falou da mãe, que é o medo apavorante de sofrer violência a cada instante da vida. E é uma série de violências que o silenciamento também é. É muito importante a gente pontuar o silêncio e a não fala e o silenciamento das vivências LGBT nesses contextos, ainda mais hoje com essa política de aceitação higienizada, onde não, a gente aceita, a gente bota lá as cores do Pride lá em todos os lugares, todas as marcas, e ao mesmo tempo a gente não está pensando em como as pessoas, nós LGBTs, vamos ter uma vivência, de fato. Vamos poder se experimentar com liberdade e com não violência. Por exemplo, em algumas famílias, a regra é tu é e não fala, então. Se ninguém te pergunta, você não fala nada. Não precisa falar, não, mas a tia lá não precisa saber, o pastor não precisa saber. Não, mas olha só, para que botar no Instagram? Não precisa, é uma coisa da tua intimidade. Essa premissa de que é quando é conveniente a aceitação, tanto das mudanças de papéis de gênero quanto da sexualidade. É quando é conveniente em certos contextos. E daí tu ter crianças com 10, 12 anos de idade pensando que você é expulsa de casas por ter um crush, o que isso faz? Isso é o silenciamento, né? Isso é a morte. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. É de tu não ter nem a possibilidade de se experimentar. Tu sentir uma coisa, tu ter a premissa de que faz sentido para ti, e daí tu não pode. Ou tu pode ser cerceado, ou tu pode sempre com um ruído de que vai acontecer alguma coisa. Porque eu acredito, né, no ambiente, na força do ambiente, tanto familiar, da sociedade, a gente acaba, aquilo que tu vê, aquilo que tu recebe, né, principalmente na infância, na adolescência e tal, que tu vai achando que essa é a realidade, tu vai repetindo, então assim, se tu começa a olhar para coisas diferentes e abrir espaços e sentar para conversar, coisa que, né, não acontecia, tu abre espaço para pensar em outras possibilidades, não aquela que está ali naquela cidade, que tu, mas a fulana sempre faz aquele caminho e tal. Então, às vezes, tem essa coisa no automático, né? Aquilo que é certo, que ela viu na família dela, que aquela repetição daquela figura, não pode, assim, é uma repetição também, então aquilo, de uma certa forma, dá certo, só que não, né? Não faz sentido nenhum não aceitar a sexualidade, identidade de gênero das pessoas. Nenhum! O que afeta muito? Não faz sentido nenhum. Não tem lógica a heterossexualidade compulsória. O que fez com que isso se tornasse regra foi uma organização de uma família burguesa trabalhadora que tu queria que fizesse filhos para trabalharem nas colheitas, nas fazendas, nas fábricas, legados que a Lara e que a avó e que a cidade, a diretora estão repetindo. Não foi algo que foi questionado até a hora de ser questionado. É dito como lei, culturalmente, socialmente. A lei é a família heterossexual para criar filhos, para ter a possibilidade de tu ter mais gente para trabalhar. Tanto que o casamento foi criado para os pais não darem para os seus filhos ditos bastardos. Então é uma coisa que, se a gente vai ver na história, quando a gente pensa estudo de famílias, tu vai ver que é um passado de século a século pelos interesses muito específicos, que não tem nada a ver sobre se faz sentido ou não a sexualidade e a identidade de gênero. A gente tem que também pensar a historicidade dessa dita família nuclear,
e a historicidade do que é dito que é amor, do que é dito que é carinho e de que é dito que é cuidado. Na pluralidade da vivência queer, a gente não tem só casamento, a gente não tem só monogamia, a gente não tem só a premissa onde esse contexto é reproduzir uma família. Tem de tudo, porque nós somos pessoas múltiplas, né? Me representa muito, me identifico muito com a história da Joana. Ainda bem que a Joana, eu acho a força dela no dia de hoje, assim, também, né? Que a gente possa ter essa força e ter essa entrega, assim, para ser o que a gente é, né?